Nós vamos falar hoje sobre evolução espiritual. E quando a gente fala sobre evolução espiritual, isso tem a ver com o próximo. Tem a ver com a gente, mas tem a ver com o próximo. Então, nessa noite eu gostaria que você abrisse seu coração realmente para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você sabe, nós estamos trabalhando essa série sobre evolução espiritual aqui aos sábados. E eu quero relembrar, falando um pouquinho sobre o que a gente já viu. E se você não viu, está aqui hoje, não viu as outras duas mensagens, então, se você tiver interesse, as mensagens estão lá no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube de Juventude Missionária. Procura lá, as duas últimas mensagens estão lá no nosso canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está falando. E depois responder certo lá no nosso story, as perguntinhas que nós temos colocado lá, e guardar também no seu coração as verdades de Deus. Primeiro a gente viu que o cristão ele precisa evoluir espiritualmente. O cristão precisa evoluir espiritualmente. Todo cristão, eu preciso evoluir espiritualmente, você precisa evoluir espiritualmente. Nós não podemos ser os mesmos de ontem, nós não podemos ser os mesmos do ano passado. Hoje eu preciso olhar para a minha vida, eu, Lucas, preciso olhar para a minha vida e ver que eu sou melhor do que de quem eu era antes. Você tem que olhar para você e você tem que ver que você é uma pessoa melhor hoje do que aquela pessoa lá atrás que aceitou Jesus ou que começou a caminhar com Cristo. Você tem que ter essa noção, porque todo cristão precisa evoluir espiritualmente. E a Bíblia, ela é bem clara lá em Efésios 4:13 sobre essa evolução. O texto diz assim: até que finalmente creiamos do mesmo modo quanto à nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nós tornemos amadurecidos no Senhor, sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. O texto ele é bem claro. Ele diz que nós precisamos evoluir. Ele diz que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos crescer em Cristo ao ponto de nós chegarmos a uma unidade. Eu e você chegarmos ao mesmo pensamento. Qual pensamento? Que nossa salvação está em Cristo somente, que nós somos um nele, e assim a gente pode então amadurecer a nossa fé, crescer a nossa fé ao ponto de Cristo habitar em nós. E o nosso maior desafio é esse, é evoluir espiritualmente para que Cristo habite em nós e não seja apenas aquilo que a gente pensa, mas o que Cristo pensa e a pessoa própria do Cristo vivendo em nós. Então, para a gente evoluir, a gente precisa amadurecer a fé. E existem muitas formas que as pessoas buscam, que nós já vimos, e eu estou recapitulando. As pessoas buscam evoluir, mas de algumas maneiras erradas, algumas fórmulas erradas. Então vai aparecer para você no telão algumas formas que nós já falamos. Nós falamos sobre a evolução modinha, que são aquelas pessoas que querem evoluir espiritualmente, mas elas se apegam apenas a coisas da moda. Então, se é bonito, se é legal, então eu estou dentro. Mas se aquilo não é mais moda, se aquilo passou, se aquele evento já foi, então eu paro de evoluir também, porque eu só evoluo com modas. Nós vimos também que tem aquele tipo de pessoas que quer evoluir de uma forma light. Então elas procuram um evangelho que seja adaptado àquilo que ela pensa ser certo, àquilo que ela acha ser certo. Então ela não olha a Bíblia como um todo, mas ela olha aquilo que ela acha que é legal para a vida dela. Então é algo light, porque não trabalha com a vida dela. Nós falamos também sobre a evolução irrelevante, que são aquelas pessoas que querem buscar uma evolução com doutrinas assim exageradas. E nós sabemos que tudo que é exagerado na vida faz mal para a gente. E às vezes tem pessoas que pegam textos da Bíblia, distorcem, ou às vezes até inventam coisas e vivem um exagero naquele momento e acham que estão evoluindo, mas passam-se os dias e logo ela perde aquilo, então é algo irrelevante. Mas nós falamos que nós temos que evoluir de uma maneira séria. Por quê? Porque todo cristão que quer evoluir, ele tem que levar a sério a Bíblia, ele tem que levar a sério aquilo que Jesus está ensinando, ele tem que levar a sério todo o ensino da palavra de Deus.
Então, antes da gente começar a mensagem, nós precisamos analisar a nossa vida, se nós estamos talvez nos encaixando nessa evolução modinha, evolução light ou irrelevante. Então eu queria deixar aqui 3 afirmações para você pensar. Prefiro movimentos ao invés da igreja local? Para você pensar. Você é aquela pessoa que prefere movimentos, prefere eventos do que a sua igreja local? Então, se você prefere, isso pode ser, não estou aqui acusando nem ninguém, mas é para você pensar. Pode ser que talvez você queira ser e evoluir com coisas que são modinho. Por quê? Porque não gosta da igreja local. Outra afirmação: não gosto do evangelho que me tira o conforto. Então são aquelas pessoas que gostam de Jesus, gostam do amor de Jesus, daquilo que Ele fez, mas não gosta do evangelho que tira a pessoa do conforto. Não gosta do evangelho que diz para ela algo que ela tem que fazer. Não gosta do evangelho que diz para ela sobre algo que ela precisa deixar ou abandonar. Ou não gosta do aspecto como Marcos 8:32, não me lembro agora exatamente, mas eu acho que é 32, que diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Então, para essa pessoa isso não serve. Não gosto do evangelho que me tira o conforto. Se sim, então isso pode se encaixar talvez no evangelho light. Outra afirmação: sigo ideias que não sei aonde estão na Bíblia. Então são aquelas pessoas que seguem ideias, seguem pessoas que estão falando, pessoas que estão pregando, mas ela nem sabe de onde vem aquele ensino. É legal, é bonito, é algo que causa uma emoção, um sentimento até, é algo lindo, até às vezes faz chorar, mas a pessoa nem sabe. Ela segue, mas ela nem sabe onde está aquilo na Bíblia. Se você perguntar, ela não vai saber te explicar em nada. Então, talvez se essa afirmação é para a sua vida, talvez você esteja lá naquela evolução irrelevante, que são aquelas pessoas que têm muitas informações, mas não têm nenhum conteúdo. Então nós precisamos evoluir espiritualmente, levando a sério o ensino de Jesus, aquilo que Jesus tem para a nossa vida. E aqui nessa série nós estamos crendo que o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, é um modelo para nós evoluirmos espiritualmente. Porque lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, possui valores do reino de Deus que nós podemos aplicar na nossa vida, e que se nós aplicarmos esses valores, então nós vamos verdadeiramente crescer, evoluir. E eu quero que você leia comigo o Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, que vai aparecer para você aí no telão. O verso 1 diz assim, do Sermão do Monte, o comecinho ali do Sermão do Monte, na verdade, a bem-aventurança: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, aproximando-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o 11 termina, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, como nós já vimos, Jesus é que ele ensina grandes valores, que nós já ensinamos nas outras mensagens, e nós vamos trabalhar alguns outros valores aqui nessa noite. Mas antes disso eu quero mostrar o que nós já falamos. Nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre indignação contra o pecado, nós falamos sobre equilíbrio emocional, apetite espiritual, altruísmo e caráter cristão. Então essas atitudes vão demonstrar para você, vão demonstrar que nós estamos crescendo realmente na fé. Então o evangelho não é só oba-oba. Não adianta a gente levantar a mão, cantar ou viver um momento e sair daqui, e quando você entrar no teu carro não tiver humildade, não tiver indignação contra o pecado, lá no teu serviço não tiver equilíbrio emocional, na tua casa não tiver apetite espiritual para buscar a Deus no secreto, se você não tiver altruísmo nas ruas,
se você não tiver caráter cristão. Isso não vai demonstrar evolução espiritual se nós não tivermos essas características. Então são essas características internas que vão dizer realmente se nós estamos evoluindo espiritualmente. E mais uma vez eu quero fazer uma avaliação aqui com todos nós, com algumas afirmações. A primeira vai aparecer para você: me acho superior aos outros? Você precisa pensar nisso. Essa é a ideia, que você pense nisso. Será que essa afirmação cabe a você? Eu me acho superior aos outros? Se você se acha superior, se você se acha melhor, ou tem algo assim do egoísmo muito forte, isso mostra que precisa evoluir na humildade. A injustiça não me incomoda, então talvez a maldade já não causa mais nada em você, ou o pecado não causa mais nada, é tudo normal. Então se isso acontece na sua vida, significa que nós precisamos buscar a indignação contra a injustiça, indignação contra o pecado. A outra afirmação: sou um desastre emocional. São aquelas pessoas que não têm equilíbrio nenhum, que tudo está ruim, nunca dá certo e tudo fica pior. Então, isso significa que nós precisamos evoluir nesta área, buscar um equilíbrio emocional. Olha outras afirmações: não tenho vontade de buscar a Deus. São pessoas que não têm fome e nem sede de justiça. Então, se você se encaixa nisso, isso significa que você precisa orar a Deus, buscar a Deus para que Ele te dê apetite espiritual, como o pastor Jacó Júnior pregou na semana passada. Não me coloco no lugar dos outros. É a pessoa que precisa evoluir no altruísmo, ou seja, precisa se colocar mais no lugar dos outros. E a última afirmação: minhas atitudes não demonstram cristianismo. Ou seja, são pessoas que estão falhando no caráter cristão. São pessoas que, se tirasse o rótulo de crente, ou se tirasse o rótulo da sua igreja, ou da nossa igreja, talvez as pessoas não identificariam nós como cristãos. Então, avalie a sua vida nessa noite, e como eu disse, não é uma condenação, mas nós estamos aqui para avaliarmos, pensarmos, colocarmos diante de Deus, e juntos nós crescermos na fé, evoluirmos. Então, em primeiro lugar, eu quero continuar essa palavra, como evoluir espiritualmente segundo Jesus. Em primeiro, evolução espiritual segundo Jesus é ter desejo pela paz. É ter desejo pela paz. Por que desejo pela paz? Porque nós estamos vivendo em um tempo de guerra. E eu vejo que o nosso país, o nosso Brasil, ele vive uma guerra. É uma guerra que não é declarada, mas nós vivemos uma guerra. Por exemplo, o ano passado, em 2019, no Brasil houve mais de 40 mil homicídios no nosso país. E esse número de homicídios é maior do que muitas guerras que aconteceram em 2019, lá no Oriente Médio e alguns países. Ou seja, nós vivemos uma guerra sem sabermos que estamos em uma guerra. Esse ano, há 10 dias atrás, lá no Ceará, 50 pessoas já morreram assassinadas em 10 dias. Então, nós vivemos sim uma guerra. Nós não somos declarados como guerra, mas nós vivemos sim. Então nós matamos crentes, nós matamos não crentes. O nosso país mata homossexual, mata mulheres, mata bandidos, mata policiais, mata homens, mendigos, pais de famílias, mata mães, esposas, filhas, filhos, crianças. Vocês sabem disso. Matam homens que andam com Deus. Nós matamos. Nós somos um país que está em guerra. Então, o nosso desejo não pode ser como o desejo que o nosso país está caminhando. Nós temos que ter o desejo da paz. Nosso país é um país onde as coisas estão polarizadas. Então, ou eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou uma pessoa que creio em X, ou em Y, ou eu sou uma pessoa que sou aquela pessoa que acredita na igreja, ou não acredito na igreja. A vingança, ela arde os nossos corações. Então as pessoas têm desejo por vingança. Nós queremos que os outros concordem com as nossas ideias, porque se não concordar com as nossas ideias, então elas estão erradas. E nós vemos isso nas ruas, e também nós vemos principalmente na internet, onde é um lugar onde as pessoas falam o que querem, e lá então polarizam todas as coisas, atacam uns aos outros. E nessa luta não tem nenhum santinho. Não tem ninguém que se diz que pode dizer que é o santinho. Não, o nosso país ele vive uma questão de guerra. Mas olha só o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, no verso 9. Ele diz assim no verso 9:
bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, preste atenção nisso. Quem vai ser chamado filhos de Deus? São os pacificadores. Aqueles que polarizam, aqueles que vivem em guerra, aqueles que vivem em ódio. De acordo com esse texto, não é filho de Deus. Não pode ser filho de Deus, porque filho de Deus é o pacificador. Então eu vejo que em tempos de guerra é difícil ver quem queira a paz. Mas nós precisamos querer, desejar, ansiar pela paz. E eu vejo que tem 3 problemas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida nessa questão, que é a vingança, o ódio e os discursos. Então eu queria dizer que nessa noite, vamos tomar cuidado com essas 3 coisas. Com a vingança, com o ódio e com os nossos discursos. Por quê? Porque nós temos toda a pressão para vingar. Nós temos toda a pressão para odiar. Nós temos toda a pressão para falar um discurso que é um discurso de ódio, um discurso de vingança. E nós que somos cristãos, filhos de Deus, nós devemos ficar do lado da paz, do lado do bem, e não do lado da vingança, do lado do ódio, guardando mágoa, rancor, ou qualquer coisa desse tipo que entre nessas 3 características. Então vamos buscar ser pacificadores, porque se nós buscarmos sermos pacificadores, andarmos em paz, então isso sim vai demonstrar que nós queremos, e não só queremos, mas nós estamos evoluindo espiritualmente. Então tome cuidado com essas coisas. Nós precisamos muita paz no nosso coração para que nós possamos passar aos outros essa paz. E de que maneira você pode passar essa paz? Eu vejo também que nós podemos fazer essas 3 coisas que vão aparecer para você no telão. A primeira é não colocar um amigo contra o outro. E eu vejo que muitas vezes acontece isso. Em vez do amigo ou da pessoa ajudar alguém a ter o amor de Cristo, ter a paz de Cristo, coloca uma pessoa contra a outra. Realmente, essa pessoa, ela é assim. Realmente, essa menina não merece. Esse menino não merece mesmo. Vira a cara, ela fez isso, ele fez isso. Realmente, sai fora. Olha, deixa de canto, isola, se vinga, odeia. Então, a primeira coisa que eu acho que nós devemos fazer como cristãos, para buscar a paz, é nunca colocar um amigo contra um outro. Nunca colocar um ser humano contra um outro ser humano. E quantas vezes nós fazemos isso? Colocamos uma pessoa contra a outra. A outra coisa é tentar reconciliar as pessoas. E nunca colocar mais brasa, mas tentar reconciliar. Então, se teve uma briga, se teve algo ruim que aconteceu com alguém que você conhece, está do teu lado, você tem o papel como cristão, como um pacificador, filho de Deus, que busca a paz, tentar reconciliar as pessoas. E aqui vale dizer que nem sempre nós vamos amar demais alguém, mas nós precisamos sim viver em reconciliação. Nós precisamos sim respeitar, que é o terceiro, respeitar as opiniões, mesmo não concordando. Então, para nós aqui, como juventude, cristãos, para nós vivermos essa paz, nós precisamos respeitar a todos, mesmo que nós não concordemos. Eu posso não concordar com você, mas isso não é motivo de eu odiar você. Isso não é motivo para mim fazer um discurso contra você. Isso não é motivo para mim se vingar de você. Isso não é motivo para mim colocar um outro amigo meu contra você. Eu preciso te respeitar como ser humano, porque como ser humano você é igual a mim. Como ser humano você é igual, não tem nenhuma diferença. Então nós aqui como cristãos, e se nós queremos evoluir espiritualmente, nós precisamos respeitar uns aos outros, independente se existe uma coisinha aqui ou uma coisinha lá, que nós não nos damos muito bem, mas o respeito acima de tudo. E Jesus, ele foi o maior exemplo nisso. Você sabe, Jesus nunca colocou ninguém contra ninguém. Você não vai achar uma passagem bíblica de Jesus dizendo, olha Pedro, fica contra o João, ou João, fica contra o Pedro. Não existe isso. Jesus não colocou ninguém contra ninguém. Jesus, ele pelo contrário, o que ele fez? A Bíblia diz, ela é clara nas cartas apostólicas, que Jesus, ele reconciliou o mundo com Deus. Ele não colocou Deus contra o mundo, ou o mundo contra Deus, mas ele reconciliou o mundo com Deus, ou seja, nos deixou o exemplo da paz. Jesus, ele respeitava as pessoas que ninguém respeitava. Você sabe disso.
As pessoas que eram odiadas na sociedade, ele respeitava. Então, é nosso exemplo. Agora, tem um aspecto que sim, Jesus disse, eu não trouxe a paz, trouxe guerra, mas como? É a guerra de pessoas do mundo contra nós. Nunca nós contra o mundo, mas o mundo contra nós, que nós vamos ver no segundo ponto daqui a pouco. Ele nunca disse, apesar de nós estarmos em guerra contra nós mesmos, em guerra contra os nossos limites, e o mundo em guerra contra nós, mesmo assim ele nunca disse para nós atacarmos alguém. Pelo contrário, quando Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado quando estava o prendendo, ele repreendeu Pedro e curou a orelha daquele homem. Então, se você está em guerra com alguém, com alguma pessoa próxima de você, talvez dentro da sua casa, talvez um namorado, talvez um amigo, uma amiga que era talvez amiga e amiga, ou sei lá, qualquer outra pessoa que você possa estar em guerra, por favor, se reconcilie. Leve a paz, não deixe que o ódio, a vingança e o discurso ruim tome conta da sua vida. Em segundo, como evoluir espiritualmente segundo Jesus? Eu acredito que nós precisamos ter resistência à pressão. E eu sinto que às vezes a pressão está aumentando. Não sei se você sente isso, mas nós somos pressionados a concordar com o ateísmo, por exemplo. Nós somos pressionados a concordar que o homem não é do jeito que está escrito na Bíblia, que o homem não foi criado como está escrito. A gente é pressionado a crer que é de uma outra maneira. A gente é pressionado a crer que o mundo não tem essa idade que a Bíblia fala que tem, que é outra. A gente é pressionado a concordar que a Bíblia está errada e que tem um monte de erro, um monte de ensino errado. A gente é pressionado de todos os lados. Você sabe do que eu estou falando. A largar as nossas convicções de lado. Nós somos pressionados a destruir os alicerces da nossa igreja. Você sabe disso. Eu não sei se você já percebeu. Mas como a gente, às vezes, nós estamos nos autodestruindo, às vezes. A pressão do mundo, às vezes, é tão grande que as ideologias aí do mundo afora, elas entram dentro da igreja e as pessoas nem se dão conta que as ideologias do mundo, que são contrárias à Bíblia, estão dentro da igreja e pior do que dentro da igreja, dentro delas mesmas, contaminadas já. E às vezes a gente não percebe. E aí o que acontece? Isso faz com que as pessoas, os jovens, adolescentes, qualquer tipo de idade, contaminado com isso, passe a criticar a igreja ao invés de amar a igreja. Passa a odiar a igreja ao invés de dar o seu melhor para a igreja de Jesus. Isso nos leva a matar a nós mesmos por causa de ideologias que nós nem sabemos que estão na nossa mente. Então, ao invés de ficar do lado de Jesus, ao lado da igreja, ao lado da comunidade que nós fazemos parte, às vezes nós nos autodestruímos. E olha só o que diz Jesus em Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós seremos perseguidos, nós seremos pressionados de todos os lados, mas nós precisamos tomar a atitude na nossa vida de aguentar as pressões. E eu aqui confesso para vocês que ser um pastor, um jovem pastor, não é fácil aguentar as pressões, mas nós precisamos resistir e, como na mensagem de domingo de amanhã, não ceder. Então eu acredito que nem que formos os últimos a crer, nem que fiquemos sozinhos, precisamos permanecer. Nós temos que permanecer. Nem que a gente se torne o último, nem que a gente se torne o último a acreditar em Jesus, nem que a gente se torne o último a levar a Bíblia a sério, nem que a gente se torne o último da comunidade de Jesus. Nós precisamos permanecer. E Jesus, ele nos alertou a isso. Olha só o que está escrito em Lucas 18, no verso 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É Jesus perguntando. E aí a reflexão fica para mim e para você. Será que Jesus vai encontrar fé na terra? Será que vão aguentar as pressões? Olha só um outro texto muito interessante, Romanos 11, 2-5, que mostra esse retrato para nós. No verso 2 diz assim: ou vocês não sabem como Elias chamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Olha o verso 3. Senhor, Isaías dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando me matar. Pressão. Verso 4. E qual foi a resposta divina? Deus respondeu assim:
reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Verso 5. Assim, hoje, aí Paulo está aplicando, também há um remanescente, ou seja, um povo escolhido pela graça. Então esse texto mostra que mesmo que muitos deixem que as pressões tomem conta da vida e se afastem, abandonem, se dobrem diante das ideologias de Baal, mesmo assim ainda vai ter um grupo que vai amar a Deus, ainda vai existir um grupo que vai ser fiel a Deus, ainda vai ter um grupo que vai pertencer à comunidade de Jesus. E que esse grupo seja eu e você, que sejamos nós aqui. Então, não permita que as pressões tomem a sua vida e tirem você da igreja de Jesus. E como você pode aguentar essas pressões? Eu acredito nessas 3 coisas. Não abrindo mão dos valores. Não abrindo mão dos seus valores. Porque se você não abrir mão dos seus valores, isso vai demonstrar que você é uma pessoa evoluída espiritualmente. Porque o que demonstra que nós não somos evoluídos são aquelas pessoas que sofrem uma pressãozinha aqui, outra lá, e abandonam suas convicções, os seus valores. Que antes elas falavam, olha, eu vou ser assim, eu vou ser assado, dou a minha vida. E daí passa o tempo. E cadê aquela pessoa? Já se foi. Então, não abra mão dos seus valores. Lembre-se de quem te salvou. Existe uma passagem bíblica que o apóstolo está repreendendo as pessoas, está falando assim, olha, lembra do evangelho que vocês se entregaram e viva de acordo com eles, por que vocês estão mudando? Então, é a mesma coisa para nós. Nós precisamos sempre nos lembrar de quem nos salvou. E muitas vezes a gente olha para trás e muitas pessoas, acontece isso na vida de muitas pessoas, que quando se entregaram a Jesus, quando renderam a vida de Jesus, quando Jesus salvou, então aquela pessoa vivia em santidade, aquela pessoa abandonou um monte de coisa, queria só servir Cristo. E agora, passaram-se os anos, não existe mais aquela pessoa. E hoje, às vezes, até olha para trás e fala assim, como eu era religioso. Não, lembre-se de quem te salvou, lembre-se do que Ele te ensinou, lembre-se do que Ele pediu. Porque isso vai demonstrar a nossa evolução espiritual. E cuidado com as ideologias enganosas. Cuidado, nós precisamos cuidar. Nós precisamos representar a paz, amar o que é santo, proteger o que deve ser protegido, mas nunca sermos enganados por ideologias que às vezes estão infiltradas e contrárias à Bíblia, contrárias à vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, como evoluir espiritualmente segundo Jesus? Eu acredito que nós precisamos fazer, e eu vejo isso aqui no texto, fazer a diferença. Então essa é a última verdade. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós não fomos chamados para ser um zero na vida das pessoas. Uma pessoa que não tem valor nenhum na vida de ninguém. Você já viu aquela pessoa que só vive, mas parece um organismo vivo, parece que nem respira, é um zero. Nós não fomos chamados para isso. Nós precisamos fazer a diferença, mesmo que seja em detalhes, na vida das pessoas. Tem gente que é chamado para abençoar o mundo inteiro. E tem gente que faz isso, você deve saber de alguns. Tem gente que é chamado para abençoar o país inteiro, o estado inteiro, a cidade inteira. Mas não são todas as pessoas. Todo mundo é chamado para abençoar, talvez no pouquinho, na pessoa que está do teu lado. Então, fazer a diferença. E eu vejo isso no texto aqui em Mateus 5, verso 11. Diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Agora veja o motivo. Por minha causa. Ou seja, por que as pessoas vão mentir sobre você? Você já sofreu uma mentira de alguém? Por que as pessoas vão perseguir você? Por que as pessoas vão tentar fazer o mal contra você? Por causa da causa. Por causa de Cristo. Por causa que nós estamos fazendo a diferença. E por fazermos a diferença, então nós estamos recebendo perseguições. Preste atenção nisso, ninguém joga pedra em uma árvore sem fruto. Ninguém joga pedra em uma árvore que não está dando fruto. Então se você está sendo perseguido, se estão mentindo sobre você, se estão fazendo mal contra você, então isso significa que você está no caminho certo. Muitas vezes significa que você está no caminho certo, que você está fazendo a diferença, que você está fazendo o bem, que você está amando, que você está evoluindo, porque ninguém vai jogar pedra em uma árvore que não dá fruto. Então nós precisamos sim fazer a diferença. E não tem prazer maior na nossa vida do que a gente
fazer a diferença na vida de alguém. Não tem prazer maior do que alguém chegar em nós e dizer assim: olha, pastor, obrigado por aquela palavra, porque naquela semana eu ia tirar a minha vida. Não tem prazer maior. Alguém chegar para você e falar assim: olha, muito obrigado por você me discipular, muito obrigado por você me ensinar. Por quê? Porque hoje eu consegui vencer. Então, nós precisamos ter isso dentro de nós. Evolução espiritual representa que nós estamos abençoando as pessoas, fazendo a diferença. E de que forma? 2 maneiras eu quero deixar: dê bom conselho e dê bom exemplo. Dê bom conselho. Então, toda vez que alguém chegar perto de você, pedindo um conselho, ou um amigo, que às vezes nem está pedindo, mas está do teu lado, dê bom conselho. Nunca diga assim: olha, realmente, faça isso, que é errado, mas faça isso. Realmente, abandone tal pessoa, deixa ela de canto. Olha, se vinga contra essa coisa que aconteceu contra você. Olha, abandone a igreja. Tem gente que dá esse tipo de conselho. Você sabe que tem. Então, dê bom conselho. Olha, siga Jesus, permaneça, está difícil, mas vamos continuar. Olha, não olha para as pessoas não, vamos ficar firmes. E dê bom exemplo, porque o exemplo fala mais alto do que as palavras, não é verdade? O exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. Então dê o bom exemplo. Porque se você der o bom exemplo, isso vai demonstrar que você está evoluindo espiritualmente. E evoluindo espiritualmente, você vai abençoar as outras vidas. Então aguente as pressões, faça a diferença e busque sempre a paz. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos e agradecemos a Tua presença nesse culto, Senhor, e nessa palavra, Pai. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor nos ajude a vivermos, ó Pai, essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa plantar em nosso coração e regar em nosso coração e nos ajudarmos a crescer, a amadurecer, evoluir espiritualmente. Eu não sei qual é a área, Senhor, que cada um aqui, mas eu tenho certeza absoluta, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, todos nós aqui temos alguma área para melhorar. Então, eu não sei qual é a área dessa pessoa que está aqui orando. Se é a busca pela paz que precisa ser melhorado, ou se é aguentar as pressões, não se envolver com ideologia que não tem nada a ver, que não foi chamado para viver isso. Ou se é, Senhor, além de tudo isso, viver no centro da Tua vontade e fazer a diferença para alguém. Nos ajuda, Senhor, a vivermos isso e evoluirmos espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.